Sampaio, tenho 37 anos, trabalho com piercing há 15 anos, tenho registrado por ficha de anamnese mais de 22 mil perfurações. Não é todo mundo que pode ter piercing ou tatuagem, entendeu? Então às vezes a pessoa vem para fazer um piercing, um exemplo, na aba da hélice, né, da orelha, e às vezes ela não tem anatomia ou ponto de fixação para ser aplicado um piercing. Então quer dizer, um profissional tem que saber dizer não. Porque aqui eu não estou na qualidade de um vendedor de roupas, tênis, entendeu? Falar, ah, esse daqui nasceu para você. Não, eu quero fazer isso. O piercing genital, ele passa desde 1800, né? Tem passagem em vários livros, mas na realidade o que mais foi marcante assim foi um piercing que começou até na era victoriana, que é chamado anel de vestimenta, em 1800. E aí em 1840 um príncipe, né? Príncipe inglês, simpatizou com esse anel de vestimenta e acabou fazendo esse tipo de piercing, e em homenagem a ele ficou denominado Prince Albert, que é um piercing que ele passa por dentro da uretra, que já é uma área vazada, e embaixo você só faz o rompimento da trava da glande, então você consegue esse tipo de perfuração. Bem no término, aqui, isso daqui é a trava da glande, eu faço essa intervenção exatamente abaixo da trava, para que no ato da perfuração, ó, isso daqui não acabe criando ranhura, entendeu? No caso na uretra. Então a perfuração ela é feita de baixo para cima, então isso daqui é removido. Na sequência, isso daqui, no caso a joia circular, é passada nessa direção. E aí eu consigo fazer isso sem causar nenhum trauma interno, tá? Voilá. A gente tem tipos de piercings, tipo estético e piercings funcionais, entendeu? Então, por exemplo, eu posso trabalhar sobre um capuz, né, com uma joia de 1.2, então quer dizer, 1.2 que eu falo é o fio de espessura da joia, então automaticamente quando é um fio mais leve, isso vai ficar apenas estético. E eu posso trabalhar sobre um capuz com fio de 1.60, por quê? Porque sobre o capuz tem o ligamento do clítoris. Então, quando a mulher é excitada, o clítoris, o que acontece? Ele enrijece. Então a joia sobrepõe, ou seja, não transfixo ele, mas eu tenho a sensibilidade dele por cima, eu consigo o mesmo efeito. Há relatos, isso no mundo inteiro, que realmente isso aumenta o estímulo. Porque se você parar para analisar, tanto o corpo peniano quanto a vagina, eles já são sensíveis para a natureza. A partir do momento que você adapta o corpo estranho na região, no caso um piercing, você acaba estimulando 300% a mais a área. Eu tenho clientes da faixa etária de 21 a 65 anos. Entendeu? E são pessoas, em sua maioria, que não tem às vezes uma perfuração, uma tatuagem, entendeu? Então, até mesmo padres que procuram desse tipo de perfuração. Um pênis sem adorno nenhum, quando ele tem uma relação sem preservativo com a vagina, automaticamente vai existir uma microfissura na penetração. Então já existe uma microlesão, né, do orifício vaginal sem piercing. Então é muito importante que o tipo de joia que a gente usa, né, que o profissional tá usando, ele saber o quê? Saber o nível de compatibilidade, acabamento, para não ter nenhum tipo de ranhura ou mau acabamento, o qual venha a ferir a parceira, entendeu? Ou parceiro. Então, nunca um profissional de piercing, ele vai encorajar um usuário de piercing genital a ter relação com piercing genital se ele não tiver parceira fixa, né? Pelo seguinte fato, pode haver esse rompimento sim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, existe um preservativo chamado Preserve. Aqui no Brasil também ele existe, mas lá é específico para quem tem piercings genitais. Entendeu? Porque isso na América e na Europa é feito desde a década de 50. Então, você pega isso na América e na Europa é uma coisa normal. Então, desenvolve tecnologias para esse tipo de adorno. Trabalhei agora nos grandes lábios, né? Então, antes de ser feito isso, o que acontece? É feita uma tricotomia na área, geralmente o que? Uma depilação, né? Para que os pelos não acabem entrando em contato com o ponto de infecção, né? E posterior a isso é uma perfuração bem simples, porque ela consiste só em pele, né? Então é bem tranquila. Vou pedir a você que respire fundo pelo nariz, solta pela boca. Tá bom. Desde a Roma Antiga existia o quê? O cinto de castidade. Então, exemplo, quando um soldado romano ia viajar, que ele deixava um onunco, um exemplo, que era um serviçal dele, dentro da casa dele, era colocado um cadeado, era puxada a pele do prepúcio, né, peniano, e colocado um cadeado ali.
que era para o cara não ter relação com a mulher dele enquanto ele estava em guerra, entendeu? E isso também depois foi para os monges, entendeu? Os monges faziam isso ao nível do quê? De penitência, castidade também, negação sexual. Esse piercing que é feito próximo à região pubiana, né, é chamado Cristina, porque na realidade quem inventou esse tipo de piercing, o nome era Cristina na década de 90. Esse piercing ele pode ser feito tanto na horizontal, né, quanto na vertical. E a gente tem também os grandes lábios, que aí foi o que eu falei, se a pessoa tiver uma estética boa, dá para ser colocado também e dá para se fazer nos pequenos lábios. O piercing genital é totalmente diferente de um piercing tradicional, né, que é envolvendo tipo orelha, face, tronco. Porque esse geralmente fica exposto, visível. Geralmente as pessoas que têm esse tipo de adorno, elas não têm quase nenhuma informação a nível de tatuagem piercing. São pessoas bem discretas, entendeu? E é uma coisa muito pessoal, né? Porque você vai mostrar realmente para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então piercing íntimo mesmo, literalmente falando.